Por meses, o Irã manteve o Golfo como refém, ameaçou seus vizinhos com forças por procuração e manteve o Estreito de Hormuz como refém. Acreditava que seus vizinhos árabes eram fracos e divididos. Mas esses vizinhos não estavam tão despreparados quanto se supunha. Eles observaram, esperaram e atacaram no momento certo. Agora o crescente xiita do Irã está se rompendo, e desta vez não são as potências ocidentais, mas sim seus vizinhos muçulmanos que estão destruindo-o. E a evidência mais concreta desse rompimento veio de uma reportagem do Wall Street Journal. Os detalhes operacionais que surgiram claramente nos relatórios mostram o quanto o Irã subestimou seus vizinhos e o quão resolutamente esses vizinhos reagiram. Vamos agora examinar os detalhes desta operação, porque o quadro que emerge se assemelha a uma operação militar planejada em vez de um ataque de vizinhos. No início de abril de 2026, logo após os dias em que o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã foi declarado, caças Mirage 2009 pertencentes à Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos decolaram e se dirigiram para a ilha de Lavan, no Golfo Pérsico. O alvo era extremamente específico: as instalações de refino da Companhia Nacional Iraniana de Refino e Distribuição de Petróleo, NIORDC, na ilha. O ataque causou um incêndio massivo. Uma parte significativa das instalações da refinaria foi danificada e a perda de capacidade continuou por meses. O lado iraniano caracterizou-o como um ataque inimigo, mas na época, a identidade de quem estava por trás do ataque não foi divulgada ao público. E aqui há um detalhe de tempo muito crítico. O ataque ocorreu quase simultaneamente com a declaração de cessar-fogo. Em outras palavras, enquanto ZEUA e Israel estavam oficialmente parando de disparar, os Emirados Árabes Unidos estavam lançando sua própria campanha aérea secreta. Enquanto a paz estava sendo discutida na mesa de cessar-fogo, jatos Mirage estavam lançando bombas no território iraniano. Parece que a ilha Lavan não foi escolhida aleatoriamente como alvo. A ilha está situada a aproximadamente 130 quilômetros da costa principal do Irã, no meio do Golfo Pérsico. A refinaria nela é um elo importante nas exportações de petróleo do sul do Irã e, devido à sua localização geográfica, fica fora do alcance do guarda-chuva de defesa aérea do continente iraniano. Isso significa que os pilotos dos Emirados Árabes Unidos conseguiram atingir um alvo estratégico sem ter que penetrar nas linhas de defesa mais fortes do Irã. O Mirage 2009 foi uma escolha lógica para esta operação. Este caça a jato de fabricação francesa forma a espinha dorsal das Forças Aéreas dos Emirados Árabes Unidos, equipado com sistemas avançados de radar e guerra eletrônica, capazes de entregar munições guiadas com precisão e totalmente compatível com operações noturnas. Os Emirados Árabes Unidos têm usado esses jatos há anos contra alvos Houthi no Iêmen e em várias operações na Líbia, o que significa que os pilotos têm experiência real de combate. Alguns analistas de fontes abertas avaliam que drones armados Wing Lung 2 também podem ter sido usados na operação. Esses drones de fabricação chinesa estão no inventário dos Emirados Árabes Unidos e foram amplamente utilizados no Iêmen. A combinação de jatos e drones pode ser um reflexo da doutrina de operações aéreas híbridas que os Emirados Árabes Unidos desenvolveram nos últimos anos. Os jatos realizam um ataque pesado, enquanto os drones fornecem reconhecimento e avaliação de danos. E talvez o detalhe mais marcante seja que os Estados Unidos estavam cientes desses ataques. Segundo as fontes do WSJ, Washington os acolheu discretamente, o que significa que o Pentágono sabia onde os Mirages estavam voando, mas não interveio. Essa aprovação tácita está totalmente alinhada com a estratégia dos SEALs Two Styles de que os aliados devem prover sua própria segurança regional. Durante todo esse período, os Emirados Árabes Unidos não reconheceram oficialmente o ataque. A declaração de Abu Dhabi permaneceu extremamente comedida. Reservamos nosso direito de responder a ações hostis. Não confirmou nem negou o ataque, exatamente como está escrito no Manual Diplomático de Operações Encobertas. A resposta do Irã não foi encoberta. Pelo contrário, foi aberta e devastadora. Após o ataque de Lavan, a Guarda Revolucionária do Irã lançou um ataque abrangente de mísseis e drones em Dubai, Abu Dhabi e Kuwait. De acordo com dados compilados pela Wikipédia, o Irã disparou um total de 438 mísseis balísticos, 2.012 drones e 19 mísseis de cruzeiro contra os Emirados Árabes Unidos durante esta guerra. Esses números cobrem toda a guerra, não uma única onda de retaliação de Lavan. Mas o ataque de Lavan pode ter sido um dos gatilhos mais severos deste ciclo de retaliação. Os alvos foram estrategicamente selecionados: aeroportos, portos e instalações de energia. O porto de Fujairah, o ponto de exportação de energia mais importante dos Emirados Árabes Unidos, fora do Estreito de Hormuz, tornou-se alvo de mísseis iranianos.
Infraestruturas civis em Dubai e Abu Dhabi também foram atingidas. O resultado? 13 pessoas perderam suas vidas e 224 pessoas ficaram feridas. Esses números foram chocantes para os Emirados Árabes Unidos, porque o país não enfrentava um ataque militar direto desde o ataque de drones dos Houthis, em 2022. E desta vez a ameaça era muito maior do que os Houthis. Era o próprio Irã. Mas o desempenho de defesa dos Emirados Árabes Unidos também é digno de nota. Os sistemas de defesa aérea THAAD e Patriot interceptaram uma parte significativa dos mísseis iranianos. Os Emirados Árabes Unidos investiram bilhões de dólares em defesa aérea nos últimos anos, e este investimento enfrentou seu primeiro teste real após Lavan. A maioria dos mísseis balísticos não atingiu seus alvos, mas um número suficiente ultrapassou as defesas e causou danos sérios. E aqui surge a implacável equação da guerra assimétrica. Os Emirados Árabes Unidos desativaram uma refinaria iraniana por meses com alguns jatos Mirage. O Irã atacou os Emirados Árabes Unidos com centenas de mísseis e drones, mas o escudo de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos manteve os danos limitados. A diferença entre o custo do atacante e o custo do defensor mostra claramente a dimensão econômica da Guerra do Golfo, e essa equação pode estar funcionando a favor dos Emirados Árabes Unidos. A presença do Kuwait nesta equação é uma interrogação à parte. O fato de que a retaliação do Irã também incluiu o Kuwait mostra que as tensões no Golfo foram muito além de um conflito bilateral entre os Emirados Árabes Unidos e o Irã. O Kuwait não era uma parte direta da guerra, mas os mísseis do Irã não se importaram com isso. Mas talvez a dimensão mais interessante desta história não seja a Operação Levant em si, mas como os Emirados Árabes Unidos chegaram a este ponto. Porque os Emirados Árabes Unidos eram um país que tentava suavizar suas relações com o Irã há apenas uma década. Canais diplomáticos entre Abu Dhabi e Teherã haviam sido abertos. Os laços comerciais haviam se fortalecido. Os Emirados Árabes Unidos confiavam na diplomacia da ONU em relação às disputas de ilhas com o Irã, particularmente as ilhas Grande Tumbe, Pequena Tumbe e Abu Musa. E então tudo mudou. O ataque de drones dos Houthis em 2022 abalou fundamentalmente a percepção de segurança dos Emirados Árabes Unidos. Uma força proxy apoiada pelo Irã no Iêmen poderia alcançar o coração de Abu Dhabi. Em 2023 a 2024, as relações com Israel se aprofundaram no âmbito dos Acordos de Abraão. O compartilhamento de inteligência, a transferência de tecnologia de defesa e os planos de segurança conjunta ganharam impulso. E quando a guerra Irã-EUA estourou em 2026, os Emirados Árabes Unidos se viram diante de uma escolha: manter a neutralidade diplomática ou tornar-se um jogador ativo. Abu Dhabi escolheu a segunda opção, mas fez isso secretamente. Vários cálculos estratégicos podem estar por trás dessa transformação. Primeiro, a ameaça do Irã à infraestrutura energética dos Emirados Árabes Unidos era concreta. O Irã já havia atacado petroleiros dos Emirados Árabes Unidos e realizado operações de sabotagem perto do porto de Fujairah. Os Emirados Árabes Unidos podem ter decidido que uma estratégia de defesa suficiente não estava funcionando e parecem ter adotado a lição de que o ataque é a melhor defesa. Em segundo lugar, a pressão dos Estados Unidos para que os aliados assumam mais responsabilidade. A política de máxima pressão da administração Trump está empurrando os aliados do Golfo além de serem observadores passivos. A aprovação silenciosa de Washington ao ataque no Levante é o resultado concreto dessa pressão. Os Estados Unidos não querem mais conduzir todas as operações sozinhos e esperam que seus aliados se envolvam diretamente. Terceiro, e talvez o mais crítico, o objetivo dos Emirados Árabes Unidos de projeção de poder regional. Abu Dhabi quer ser reconhecida não apenas como um centro de comércio e finanças, mas como um ator de segurança com capacidade militar. As operações no Iêmen foram o primeiro teste dessa capacidade. A intervenção na Líbia foi o segundo, e o ataque no Levante foi o terceiro. Mas desta vez, o alvo não era uma força por procuração, mas o próprio Irã. Claro, essa transformação não está isenta de riscos. A população dos Emirados Árabes Unidos é de cerca de 10 milhões, dos quais 90% são trabalhadores estrangeiros. Sua economia é baseada no turismo, comércio e exportação de energia, e todos esses setores estão dentro do alcance dos mísseis do Irã. 13 baixas e 224 feridos é um preço extremamente alto pelos padrões dos Emirados Árabes Unidos, e a capacidade de retaliação do Irã permite ataques muito maiores. Os Emirados Árabes Unidos podem ter mudado permanentemente o equilíbrio de poder no Golfo ao assumir esse risco. A revelação da guerra secreta dos Emirados Árabes Unidos afeta a equação estratégica no Golfo em vários níveis diferentes. Primeiro, a alegação de dissuasão do Irã sofreu outro golpe.
A Guarda Revolucionária vinha dissuadindo os estados do Golfo há anos com a ameaça de: nós vamos destruir vocês se atacarem. Os Emirados Árabes Unidos atacaram, o Irã retaliou, mas os Emirados Árabes Unidos ainda estão de pé e seu escudo de defesa aérea funciona. Esta equação envia uma mensagem muito clara para outros estados do Golfo, especialmente a Arábia Saudita. O preço de tomar uma ação militar contra o Irã é alto, mas suportável, e como a Arábia Saudita interpreta essa mensagem é extremamente importante. Riad tem travado guerras por procuração com o Irã há anos no Iêmen, Iraque e Líbano, mas nunca atacou diretamente o território iraniano. Os Emirados Árabes Unidos cruzarem esse limiar pode encorajar a Arábia Saudita a tomar medidas semelhantes, especialmente em um ambiente onde existe aprovação tácita dos Estados Unidos. Em segundo lugar, surgiu um novo risco para as redes de procuradores do Irã. A estratégia regional do Irã é projetar poder através de proxies. Mas agora, quando o próprio Irã foi atingido, a resposta dos proxies permaneceu limitada. Os Houthis estão preocupados com seus próprios problemas. O Hezbollah foi desgastado por ataques israelenses, e os aliados diretos do Irã no Golfo são praticamente inexistentes. Não foram os proxies do Irã, mas seus próprios mísseis que responderam ao ataque de Levant dos Emirados Árabes Unidos. Isso mostra os limites da capacidade da rede de proxies para proteger o patrono. Terceiro, a equação da segurança energética está se tornando mais complexa. Os Emirados Árabes Unidos reduziram a capacidade de exportação de petróleo do Irã ao atacar sua refinaria, mas a retaliação do Irã também teve como alvo a própria infraestrutura energética dos Emirados Árabes Unidos. O porto de Fujairah foi danificado por ataques, e tudo isso ocorreu durante um período em que o Estreito de Hormuz já estava fechado devido ao bloqueio dos Estados Unidos e às ameaças iranianas. Os mercados globais de energia estão precificando esses ataques cruzados. Os preços do petróleo Brent disparam a cada nova escalada. A segurança de 20 milhões de barris de petróleo diários que passam por Hormuz está agora sob a sombra não apenas do conflito EU-Irã, mas também do conflito Emirados Árabes Unidos-Irã. Os prêmios de seguro aumentaram, as rotas dos petroleiros mudaram, e cada navio que passa pelo Golfo agora navega em um ambiente de múltiplas ameaças. Em quarto lugar, uma fissura profunda dentro do Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, pode estar se tornando aparente. Catar e Omã mantêm canais de diálogo com o Irã abertos. Omã já mediou negociações entre os Estados Unidos e o Irã, mas os Emirados Árabes Unidos bombardearam o território iraniano. Essas duas posturas coexistem dentro da mesma organização, e essa contradição pode paralisar a política de segurança conjunta do Conselho de Cooperação do Golfo. E quinto, talvez a consequência de mais longo prazo, operações encobertas envenenando a diplomacia. As pontes diplomáticas construídas entre os Emirados Árabes Unidos e o Irã ao longo dos anos podem ter sido destruídas pelo ataque a Levant. O Irã poderá, a partir de agora, usar a carta de "vocês nos atacaram mesmo durante o cessar-fogo" em qualquer negociação com os Emirados Árabes Unidos. E essa desconfiança pode envenenar não apenas as relações entre os Emirados Árabes Unidos e o Irã, mas toda a diplomacia do Golfo. As negociações de paz já são difíceis e agora precisam ser conduzidas à sombra de guerras secretas. E a pergunta final de Mário Naufal em seu tweet é talvez a mais perturbadora. Havia mais participantes nesta guerra do que foram anunciados. Quem mais você acha que estava envolvido silenciosamente? Esta pergunta paira no ar porque a revelação do WSJ abriu uma porta. E atrás dessa porta podem haver outras operações secretas. A possibilidade de que a Arábia Saudita tenha atacado o território iraniano, independentemente dos Emirados Árabes Unidos, está sendo discutida. Riad manteve sua posição oficial de aliada dos Estados Unidos, mas não de combatente ativa durante toda a guerra. Mas a revelação dos ataques secretos dos Emirados Árabes Unidos põe em questão quão realista era essa posição. Bahrein, o pequeno estado insular onde está baseada a Quinta Frota dos Estados Unidos e que tem tensões históricas profundas com o Irã, pode ter desempenhado um papel no compartilhamento de inteligência e apoio logístico. A população majoritariamente xiita do Bahrein tem laços culturais com o Irã, mas o governo sunita vê o Irã como uma ameaça existencial. E o fator Israel. Se os Emirados Árabes Unidos se beneficiaram da inteligência ou tecnologia israelense na Operação Levant, ainda não está claro. Mas é sabido que o compartilhamento de inteligência entre os Emirados Árabes Unidos e Israel se aprofundou dentro do quadro dos Acordos de Abraão. O conhecimento de Israel sobre a rede de defesa aérea do Irã pode ter proporcionado aos pilotos dos Emirados Árabes Unidos uma vantagem operacional. Desde a seleção de alvos até as rotas de voo, as impressões digitais de Israel estão sendo procuradas. E há também uma dimensão tecnológica nesta guerra secreta. Os jatos Mirage dos Emirados Árabes Unidos são de fabricação francesa, mas alguns dos sistemas de armas podem ter sido aprimorados com tecnologia israelense e dos Estados Unidos.
Os drones Winglong 2 são de fabricação chinesa, o que significa que a mesma tecnologia da China está sendo usada tanto como aliada do Irã quanto contra o Irã. Este paradoxo mais uma vez questiona a dimensão moral do comércio global de armas. A decisão dos Emirados Árabes Unidos de manter esta operação em segredo é também extremamente lógica do ponto de vista estratégico. Declarar guerra abertamente teria desencadeado o direito do Irã a uma retaliação em grande escala, mas a operação encoberta deixou o Irã na ambiguidade de quem atacou. O Irã sabia quem era o atacante, mas não podia provar, e essa ambiguidade pode ter limitado a escala da retaliação do Irã. Se os Emirados Árabes Unidos tivessem dito abertamente, sim, nós atacamos, a resposta do Irã poderia ter sido muito mais severa. Essa tática é conhecida na estratégia militar como uma operação negável. Cause danos ao seu inimigo, mas não assuma a responsabilidade oficial. Israel tem aplicado essa tática na Síria há décadas. Os Estados Unidos a usam em operações da CIA, e agora os Emirados Árabes Unidos parecem ter se juntado a esse clube. Mas o sigilo tem um limite. A revelação do Wall Street Journal mostra que esse limite foi ultrapassado, e uma vez reveladas, o custo diplomático das operações secretas pode ser muito mais pesado do que o das operações abertas. Porque agora o Irã não está apenas dizendo, fomos atacados, pode reagir dizendo, e o mundo não sabia. Este é um argumento que facilitará a busca do Irã por simpatia internacional. Parece que a guerra secreta no Golfo não é apenas uma questão militar, é um campo minado diplomático. Cada revelação cria novas tensões. Cada operação secreta erode um pouco mais a confiança e torna as negociações de paz um pouco mais difíceis. O Wall Street Journal abriu uma cortina e, por trás dela, surgiu um quadro muito mais amplo do que os combatentes oficiais. Os Emirados Árabes Unidos, o país que vinha construindo pontes diplomáticas com o Irã há anos, atacaram secretamente o território iraniano com jatos Mirage 2000. A refinaria na ilha de Lavan permaneceu fora de serviço por meses, e o Irã respondeu com centenas de mísseis e drones. Os Estados Unidos sabiam e aprovaram silenciosamente. A participação da inteligência de Israel ainda não foi esclarecida, e se países como a Arábia Saudita e o Bahrein tiveram suas próprias operações secretas, continua sendo uma incógnita. Havia oficialmente dois lados nesta guerra, mas o quadro real é muito mais complexo, e é muito cedo para dizer que todas as cortinas foram abertas. A frente sombria da guerra no Golfo veio à tona, e quantos mais atores existem nessa sombra, nos próximos meses provavelmente mostrarão. Então, o que você acha sobre este assunto? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter atualizado sobre as análises da PPR Global, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.